movimento de empresários, diga-se de passagem, empresários muito conservadores, Brasil 200, acaba de dizer que não apoia a manifestação de 15 de março. É sobre isso que quero falar. Antes, inscreva-se no canal, dê o like, comente os vídeos. Veja, eu venho chamando a atenção para o fato de que o movimento de 15 de março é um fracasso, independentemente do público que irá às ruas. Não duvido que, se tiverem mais casos aí de coronavírus, os organizadores do movimento venham a desarmar o movimento, ou desarmar, digamos assim, sutilmente, né? Não divulgando ou não chamando muito para o movimento, com a desculpa de que a doença pode se espalhar. Mas antes disso, existe esse movimento empresarial que é aquele lá, o dono das lojas Riachuelo, que foi pré-candidato a presidente, Flávio Rocha, é uma das figuras mais importantes, mas tem o velho da Havan também, tem o cara da Smart Fit, Centauro, enfim, tem muita gente do varejo no Brasil, midiaticamente nesse movimento, um movimento que vinha apoiando fortemente Bolsonaro. E o que eles acabaram de declarar? Que não apoiam a manifestação do 15 de março. É claro, olha, eu falei isso aqui. A manifestação do 15 de março ajuda Bolsonaro a se isolar. Ela agrada aqueles super radicalizados. No outro vídeo que eu fiz sobre a manifestação de 15 de março, a quantidade de comentário de gente radicalizada é impressionante. É isso, eu estarei presente nas ruas do 15 de março. Tem mesmo que fechar o Congresso, enfim, delírios, né? Empresários que são racionais, que buscam aumentar seu patrimônio, aumentar o lucro, disseram: estou fora do movimento de 15 de março. Não irei. Por quê? Eu preciso dialogar com o Congresso. Tem muita coisa de nosso interesse no Congresso, muitas pautas. Se eu for lá apoiar, o Congresso vai olhar para as nossas demandas de uma maneira muito mais ressabiada ou ressabiada. Eu não quero confusão com isso. São empresários que estavam fortemente apoiando Bolsonaro até agora. Então eu venho dizendo isso. Os ataques de Bolsonaro à democracia, os ataques de Bolsonaro ao Congresso vão fazendo com que ele perca apoio, ele vai gradativamente perdendo apoio. Na hora que um movimento empresarial, que até pouco tempo atrás apoiava quase que de maneira incondicional o governo Bolsonaro, diz: olha, eu não quero ser associado a isso, não vou financiar, não estarei presente, é uma perda de apoio. É um fato. Bolsonaro perdeu o apoio desse pessoal. Esse pessoal quer dialogar com o Congresso. São pessoas que são moderadas em alguns aspectos e são pragmáticas em muitos aspectos. Pragmáticas por quê? Porque elas não querem o pior para os seus negócios. E o governo Bolsonaro tem sido um governo ruim para os seus negócios. A Riachuelo está com problemas. Coloque aí na procura da internet, você vai ver a quantidade de problemas financeiros. Essas empresas vão precisar de algum tipo de apoio, capital de giro, talvez em algum momento, se não essa que eu mencionei, outras, né? Então, essas figuras não querem estar associadas a um movimento radical do governo. Tá? E eu não irei me surpreender, porque não irei me surpreender com o seguinte: se o Congresso fizer o seguinte, por que a manifestação foi chamada? Vamos voltar lá. Emendas impositivas eram 42 bilhões, caíram para 30, e tem o veto de Bolsonaro, dormiu no ponto. Aliás, o filho defendeu isso, se vangloriou em março de 2019 na Câmara dos Deputados, Eduardo Bolsonaro, dizendo: sempre fomos, eu e meu pai, sempre fomos a favor das emendas impositivas. E agora Bolsonaro vetou, né? Isso é interessante, isso eu vou fazer um vídeo sobre o assunto, por que o governo erra em muitas coisas. Sabe por quê? É o próximo vídeo. Porque não tem partido político. Mas voltando ao tema, Bolsonaro vai vetar, aí vão sobrar, aí se a Câmara e o Senado aceitarem o veto, eles vão ter 15 bilhões de emendas. Mas o governo não tem esse dinheiro. Não serão empenhadas ou liberadas 15 bilhões, porque o dinheiro não existe.
no orçamento. Simples assim. Mas o que os deputados e senadores, que não são bobos, o Bolsonaro veio com conflito, veio pedindo isso, tá tentando emparedar o Congresso, tá bom, vamos dar o que ele quer. Isso é muito visível, vamos atendê-lo no que é muito visível, mas o que é menos visível para a opinião pública, Bolsonaro terá problemas. Vamos ver o que mais ele vai precisar da gente. E aí a gente vai fazer o que nós quisermos. Atrasar votações, engavetar, mudar as proposições da água para o vinho. Em breve vai ter a renovação da lei do salário mínimo. O Congresso pode criar uma grande armadilha para Bolsonaro. Qual a armadilha? Dar um aumento substancial para o salário mínimo. E aí, das duas, uma, ou Bolsonaro aceita e aquilo tem um impacto muito ruim em seu governo, ou Bolsonaro veta e a opinião pública olha para aquilo e diz, mas o presidente não está querendo melhorar a situação do país. Tudo isso está... Agora, por quê? Porque Bolsonaro decidiu entrar em conflito com o Congresso. Decidiu entrar em conflito brutal, frontal, agressivo, né? Algum tipo de conflito, divergência, sempre pode haver, sempre há. Mas o melhor é negociar. São políticos, são raposas aqui que eu falo no bom sentido, no sentido de serem bons negociadores. E aí, para que você não perca poder de barganha diante deles, ou não perca terreno diante desses bons barganhadores, você também tem que ser um bom barganhador. E Bolsonaro não é. Bolsonaro entra simplesmente, ele é assim. As sinapses cerebrais dele só conhecem o conflito dele e dos filhos lá. Então só conhecem o conflito. Então ele só entra em conflito. E o Congresso diz, opa, eu não vou entrar em conflito. Porém, quando eu tiver oportunidade, eu vou criar problema. Uma das coisas que a gente pode ler hoje, esse movimento Brasil 200 levanta essa bola, uma das coisas que nós podemos ler é o seguinte, Bolsonaro, a elite política brasileira e talvez agora parte da elite empresarial não quer mais a reeleição de Bolsonaro, não trabalha com isso. Certamente deputados e senadores. Então, olha, a reforma da Previdência não tinha muito jeito, é um problema atuarial, a população está envelhecendo no mundo inteiro, está envelhecendo no Brasil, ela é insustentável. Podia ter sido uma reforma da Previdência melhor? Sim, podia, mas foi a que foi possível dada a correlação de força ao Congresso que nós temos. Tá? Então a reforma da Previdência faz. Agora, as outras coisas necessárias para o governo ser viável e estar bem no ano da reeleição, alto lá. Não vale a pena fazer. Estou aqui pensando com a cabeça de um deputado maltratado pelo governo. Não vou agora mais facilitar a vida do governo. O governo não facilita a minha, vou usar o meu poder de barganha. De novo, as emendas do orçamento, tudo bem, pode ceder, não tem problema nenhum. Mesmo que chegue a 10 bilhões, não existe. O Congresso está pensando em ceder, cair de 30 para 15. Não existe esse dinheiro. 10 bilhões dificilmente seria executado. Então, o Congresso vai começar a criar inúmeras armadilhas para o governo, e todas elas muito sutis, nada em campo aberto. O governo Bolsonaro joga contra o Congresso, é meio uma guerra em campo aberto, de peito aberto, com tanques. Lembra muito, né, toda a estratégia norte-americana na Guerra do Vietnã, guerra convencional. E ali o vietnamita mais fraquinho, guerra de guerrilha, tudo escondido, armadilhas, né? Você simplesmente não via o inimigo. É um pouco isso, Bolsonaro entrando em campo aberto com tanques de guerra, infantarias, e o inimigo meio escondido, colocando as armadilhas, em vez de ele se aliar a quem ele tornou inimigo, que é o Congresso Nacional. Então esse movimento Brasil 200, esse isolamento crescente de Bolsonaro agora junto aos empresários, né, fica evidente nessa retirada de apoio, se é que apoiaram em algum momento, do movimento Brasil 200 com relação à manifestação de 15 de março. Né? Então a manifestação já nasce enfraquecida, e tem aquele meu vídeo sobre a manifestação, do fracasso dela, qualquer que seja o tamanho do público, vira um problema para Bolsonaro. Público pequeno, o Congresso diz, olha, não consegue nos emparedar. Público grande, o Congresso diz, olha, vamos ver, temos que encontrar uma maneira
de limitar mais ainda Bolsonaro. Muito obrigado pela atenção, inscreva-se no canal, dê o like e comente o vídeo. Um forte abraço.